Tá nos ouvindo, Bruno? Estou ouvindo. Espera aí que travou o celular aqui, gente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bom, Bruno? Estou bem, vocês? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Boa tarde a todos aí, pessoal. E aí? O que vocês acharam? Ô, Bruno, deixa eu só fazer rapidinho. Hoje aqui em Natal está chovendo muito. Desculpe, você não está me vendo, né? Eu tô aqui, ó. Tá vendo a mão aqui? Tá bom, tô vendo. Hoje em Natal está chovendo muito. E isso atrapalhou muito o trânsito, atrapalhou inclusive a internet, sinal, essas coisas. Nós começamos a assistir o documentário, não terminamos ainda. Mas o pessoal já teve uma palhinha aqui, já ouviu falar, já está começando a conversar. Conversei com eles a respeito do que... Porque eu já vi o documentário, né? Eu vi inclusive, antes de ser lançado. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, Bruno. Mas vocês viram alguma coisa ou não conseguiram ver nada? Não, conseguimos. Eu só quero te passar a Carmen. Ela te enxerga na câmera ali. Aí. Tudo bom, Bruno? Tô bem. Você? Grata a você por oportunidade única falar realmente a realidade para as famílias. Infelizmente, nem todos puderam vir por causa da chuva, muito forte mesmo a chuva aqui. E nós vimos uma realidade assim difícil do acesso, por causa das ruas que enchem, aí não dá para o pessoal passar, tá bom? Mas, assim, todos que vieram estão aqui dispostos a continuar assistindo, porque claro que já passou alguma coisa. Nós assistimos também, o Coronel Hélio, que está aqui presente também, o Coronel Hélio faz parte aqui do Instituto, é um parceirão do Instituto Recept. Por favor, Coronel Hélio, vem aqui, só conheceram. E, assim, eu gostaria que você agora... Né, Abaixa aí, Coronel. Aí, ó. E agora nós queremos deixar com você, tá? Para você falar a sua experiência, porque eles estão cheios de perguntas aqui, tá? Para fazer para você. Vamos lá, se vocês quiserem, primeiro, gente. Ó, enquanto eu falo, o som está voltando. Eu não sei se vocês têm que fechar o microfone aí também. Tá, peraí que eu vou desligar o nosso microfone aqui, vai. Então é isso. Ixi, melhorou. Vocês estão me ouvindo? Bom, vamos lá, então. Se vocês quiserem, gente, vamos começar pelas perguntas, depois eu dou o meu posicionamento, até para vocês entender um pouco das dúvidas de vocês, se tem a ver mais com o campo político, econômico, social, perspectivas, enfim, como vocês quiserem. Então, acho melhor a gente inverter a lógica. Eu ouvi as perguntas de vocês, vou respondendo, e aí depois eu dou o meu posicionamento. Pode ser? Bruno, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado por ter feito o convite, para dar uma mensagem para o Instituto Recetas aqui, para as famílias. E realmente é uma pena que choveu muito hoje, mas a gente tenta, na verdade, fazer uma limonada quando a gente tem um limão. Né? Então, eu queria inicialmente parabenizá-lo pela coragem, pelo desprendimento de ter se largado para uma região tão delicada, para trazer informações e trazer a verdade. A busca da verdade é uma coisa que ela é insaciável, né? Quando encontra, não chega, né? E vocês conseguiram realmente retratar no documentário, né? E tirar muitas dúvidas que nós também tínhamos. Eu lhe falo até que eu tenho um amigo meu que é um coronel da Força Aérea Venezuelana, tá? Ele, assim como eu, já está na reserva, e ele também já tinha me passado, né? Isso em 2014, que o Brasil estava tomando o rumo da Venezuela. Isso em 2014.
Mas a minha pergunta, Bruno, ela vai no sentido do documentário, e o que mais me impressionou, Bruno, não foi a verdade trazida, mas foi simplesmente como a população se comporta em relação às informações daquilo que são tão importantes e elas estão tão alheias naquela visita no Instituto de Pesquisa, quando apenas 6% da população, 6%, sabiam que Rondó havia realmente tomado posse e havia saído do governo, daquele governo de transição, governo Maduro. Eu fiquei imaginando como a desinformação ou como a população vive à margem da política, daquilo que tanto interfere na vida das pessoas. E eu gostaria que a tua percepção, por que será que a população fica tão alheia em assuntos tão palpitantes que interferem diretamente na vida e no cotidiano das pessoas? Bom, primeiro, vamos lá, então. Acho legal que tem bastante criança escutando para a gente começar a entender. Talvez hoje não tenha percepção do que está acontecendo no mundo à nossa volta, até porque são crianças, mas é muito legal de ver que já pode ter algum mínimo interesse. Então, mesmo que dali uma pessoa já carregue essa mensagem, eu acho que já é interessante. Na verdade, isso aí é resultado de anos de governo ditatorial da Venezuela, em que as pessoas simplesmente, em algum momento, você tem que passar a viver. Então, você aceita que aquela é a tua realidade e não tem a menor perspectiva de mudança no curto prazo. Quando você aceita isso, o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação, né? Nós nos adaptamos a absolutamente tudo. Então, essa mesma pessoa que você viu lá, que foi para mim uma das entrevistas mais brilhantes que eu tive na vida, ele falou justamente isso. Alguns anos atrás, a gente queria, sei lá, viajar. Hoje, as pessoas se contentam em ter água, mesmo que alguns dias. O ser humano tem uma alta capacidade de adaptação. Quando você percebe que aquela é a tua realidade, você tem dois caminhos. Ou você vai fugir, nem todo mundo pode ou quer, ou você se adapta, senão você morre. Então, chega um momento, quando você percebe que você não consegue mais, o ser humano perde um pouco da esperança. E você tenta fazer uma limonada com aqueles limões que você tem na mão, ou seja, fazer o melhor que você pode com aquela capacidade limitada que você tem no momento. Então, eu vejo isso como supernatural, né? Uma vez que você aceita a tua situação, afinal de contas, você não consegue lutar contra quem tem as armas, basicamente se torna inevitável. E aqui vai um primeiro recado. Não existe nenhum governo ditatorial no mundo, nenhum regime de opressão no mundo, ou seja, nenhum governo que realmente queira controlar as pessoas, um governo centralizador, que não tenha tirado as armas da população. Todos. Absolutamente todos. Eu tenho o privilégio de conhecer 65 países, então eu conheço de países mais avançados a países mais pobres, a países fechados, e basicamente todos na história que tem um governo centralizador, eles querem desarmar a população. Quanto mais desarmada está a população, menos ela consegue enfrentar um governo ditatorial, né? Então, e é isso que o Brasil está vivendo hoje, né? Você vê, eles estão caçando as pessoas e eu estou falando aqui de pessoas que têm armas legais, aprovadas, autorizadas pela lei. Então, voltando na tua pergunta, como é que um bando de pessoas com uma faca e um garfo na mão consegue atacar um exército armado até os dentes com nível de corrupção extremamente alto? Não dá. Então, uma hora você ou aceita ou você é comido pelo leão. Então, esses 6% que apenas só que sabia
que o Guaidó tinha saído da presidência interina da Venezuela, basicamente são resignados, ou seja, pessoas que aceitaram a situação que estão, porque sabem que não tem como lutar contra, pelo menos num curto prazo. Então é extremamente triste. Então eu deixo a primeira mensagem minha aqui, que nunca nenhum governo ditatorial, nenhum governo que centraliza as ações nele, ele vai vender as ideias que é para o bem dele. Ele sempre vende que é para os outros, que é para o bem dos mais pobres. É assim que se vende. Você acha que ele vai conseguir vender uma mensagem falando, olha, é tudo para mim, eu quero que vocês se ferrem? Ninguém vai comprar a ideia dele. Mas ele fala, eu vou te dar tudo, eu te dou tudo de graça, eu te dou o paraíso. Alguém de vocês aí, alguma criança, já conseguiu comprar arroz, feijão, já conseguiu algum chocolate, já conseguiu algum brinquedo de graça? Não existe nada de graça no mundo. E está tudo bem não ser assim. Porque alguém está fazendo esforço para fazer com que aquela comida, aquele brinquedo cheguem até sua casa. Que só o trabalho e o esforço faz com que você tenha condições de comprar esse brinquedo, essa comida. Agora, é claro que um governo centralizador e ditador, ele vai naturalmente mentir e falar para você que não, eu vou te dar o brinquedo de graça, eu vou te dar o arroz feijão de graça. Mas isso é uma mentira. Lá na frente ele cobra o preço muito mais alto do que você pagaria por ele agora. E esse preço que eu falo, na grande maioria das vezes, é a nossa liberdade. E a gente estamos vivendo isso no Brasil. Eu falo abertamente hoje, até que me censurem, que eu já fui censurado. O Brasil hoje vive uma ditadura. O Brasil não vive uma democracia. Ele ainda está espalhada em algumas fumaças, assim. Ou seja, eles escondem ainda numa cortina. O Brasil hoje, eu falo abertamente, o Brasil hoje é uma ditadura. O juiz manda fazer o que quiser, ele não respeita a lei, ele bloqueia as pessoas, ele cancela a conta de jornalistas, ele cancela contas de redes sociais de pessoas, a minha já foi cancelada, ou seja, você simplesmente perde a voz por opinar. Isso não é uma democracia. Então, enquanto nós não entendermos que um governo não te dá nada de graça, e ele sempre vai fingir ser o bonzinho do nosso lado para poder vender a mentira dele, a gente vai continuar vendendo a alma para o diabo. Muito bom, muito obrigado. Boa tarde. Tá falhando, tá falhando. A minha pergunta, como é a Tá ouvindo? Tá ouvindo, Bruno? Agora sim. educação? Como é a educação lá, Bruno? Ela quer saber. Essa é a Karina, ela é professora aqui. Ela quer saber informações da educação na Venezuela. O que você viu? É isso? Karina, eu dou aula também, eu sou professor também. Então, nós, professores, eu acho que somos extremamente importantes nesse processo. O sistema venezuelano, assim como principalmente o cubano que eu fui visitar, ele é inexistente, não existe. Eu fui visitar escolas lá, vocês vão ver no documentários, tem um professor que dá aula há 40 anos numa escola municipal, no meio da favela, que a gente foi lá, e ele sustenta do próprio bolso com o pouco que ele ganha para dar o mínimo para os alunos. Tem uma lousa pequenininha assim, que cabe um pouco maior que a palma da minha mão, é a lousa que ele escreve, em que ele faz isso por amor a ensinar, né? Ou seja, a educação na Venezuela das escolas, ela é inexistente, assim. Inexistente. Pensa que como é que você vai ter condições de levar o teu filho para a escola se você precisa correr o dia inteiro para conseguir uma banana, que é 92% da população que está abaixo da linha da miséria. Como é que você vai conseguir que os alunos aprendam quando eles estão com fome? Como é que você vai conseguir fazer isso quando, no mesmo documentário, na porta da escola, vocês vão ver uma criança que chegou lá para trocar uma parte da comida que ela recebeu do governo, que eles recebem
uma vez a cada 2 meses, ele dá o arroz e a farinha em troca de 6 bananas, e o cara fala que o arroz que ele recebe e a farinha que ele recebe, eles dão de comida para o porco, porque não dá para o ser humano comer. Como é que você vai ter pessoas sendo educadas num ambiente desse? De novo, a Venezuela chegou no fundo do poço em 2014 e 2018, e aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Como é o sistema público de ensino brasileiro? Você caracterizaria como ruim, médio ou bom? Eu não estou falando da qualidade dos professores, tá? Eu estou falando como você acha que as pessoas terminam o ensino, como a infraestrutura que o governo fornece, como que é isso no Brasil? Como que é isso no Brasil? Eu vou falar porque eu estava desligado o microfone, então o pessoal tudo responde que aqui está horrível. Aqui a educação no Brasil hoje é muito falha. Tem muita coisa sendo colocada que está terrível a educação. Então me fala uma coisa. Se há 70 anos. Não, vai, desde os 90 anos. Fecha o microfone, por favor. Há 90 anos, desde Getúlio Vargas, quando ele implementou que o governo tem que dar tudo, a gente vê a educação no Brasil, esse nível caótico que é. Né? Tem um dado de produtividade, o que a gente precisa de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Não tem como o Brasil ser desenvolvido. E por quê? Isso falta porque o nível da educação no Brasil é muito baixo. Né? A qualidade do ensino é muito baixa, por conta de infraestrutura e tal. Se o governo nos promete alguma coisa e não consegue cumprir, como é que a gente continua achando que é ele que vai nos trazer a solução? A Nova Zelândia, que hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, um governo, inclusive, de esquerda nos anos 80, passou toda a educação para a gestão do setor privado. Então, o governo entrega as escolas na mão do setor privado, e o governo faz, ele concede a iniciativa privada, a iniciativa privada só faz a gestão, mas o ensino é público, ou seja, os alunos não têm que pagar, aqueles que não têm condição, e as empresas privadas vão ganhando, o governo paga as empresas privadas, tanto os alunos não pagam a escola, a mensalidade, de acordo com o nível de ensino que elas vão passando. E os alunos podem trocar de escola se ela acha que a escola do bairro ao lado tem um nível melhor. O que eu quero dizer aqui é que enquanto nós esperarmos uma mesma solução de alguém que promete para a gente há 90 anos uma solução e não entrega, o erro está na gente, em esperar uma solução de alguém que é falido, que é o governo. A instituição, governo, ela é falida no mundo. E ela não vai melhorar. Quem aqui prefere, por exemplo, se vocês receberem, a gente recebe uma comida do governo, você vai no supermercado comprar uma comida. Qual é a qualidade melhor? Se o governo te manda um brinquedinho, você pede para o teu pai e tua mãe ir na loja de brinquedo e eles podem comprar um brinquedo. Qual é a qualidade melhor? Se nós tivéssemos a possibilidade de pagar por uma escola privada, qual qualidade é melhor, a privada ou a pública? Hoje tem uma pesquisa que 73% dos jovens de 12 a 18 anos respondem que o serviço e o produto é melhor do privado. É claro, porque se a empresa não prover esse serviço, ela quebra. Né? Então, meu ponto a gente deve... o que eu quero deixar aqui com vocês é uma sementinha de um novo pensamento. Pode concordar ou discordar de mim, mas deixar uma sementinha de novo pensamento e não só acreditar naquilo que nos passam, né? Uma frase pronta que nos passam. Porque quem está te prometendo alguma coisa de graça e rápido e fácil, provavelmente é mentira. Provavelmente você é o produto daquilo. Provavelmente você está sendo manipulado daquilo. Então, alguém aqui já conseguiu ficar rico do dia para a noite sem nenhum tipo de esforço? De forma honesta? Duvido que alguém na vida vai conseguir fazer isso. Então, não acreditem em promessas fáceis, promessas rasas, que é o que esses governantes populistas fazem na Venezuela, no Brasil, na Argentina e tantos outros países. Então, eu te respondo, Karina, que a qualidade do ensino na Venezuela ela é praticamente nula há muitos anos. Então, as pessoas lutam para comer. 92% da população da Venezuela luta para conseguir meia dúzia de banana durante o dia. Não tem condições dessa pessoa sair de lá com uma qualificação boa de estudo
e, portanto, essa pessoa vai chegar ao mercado de trabalho e ela realmente não tem condições. É muito triste. Obrigado. Bruno, deixa... Clayton, Bruno. Clayton, eu sou vice-presidente do Instituto Recebe, nós já tivemos a oportunidade de conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua área, na área da economia, como que você enxerga a economia da Venezuela hoje e o que tem de semelhante à economia do Brasil com a Venezuela? Se nós estamos caminhando para essa economia semelhante à da Venezuela? Vamos lá. Eu não sou da turma que acha que o Brasil vai virar uma Venezuela, tá? Como economista. No seu ponto de vista econômico. Vou te dar alguns pontos. A Venezuela ela começou esse processo em 1999. Eles expropriaram empresas privadas, mandaram embora, fecharam as empresas privadas. Elas, enfim, fizeram todo o processo, acabaram com a propriedade privada, destruíram as famílias, destruíram a educação, até o cara termina, no final do documentário, quando vocês virem, o cara termina me falando isso. O socialismo entrega a mesma coisa sempre. Ou seja, ele quebra a família, ele quebra a educação e ele controla as pessoas dando um pouco de comida para eles, né? Então, mas isso começou na Venezuela em 1999, numa época em que as pessoas eram amadas, né? As pessoas acreditavam, eu sempre questionei isso, acreditavam no Hugo Chávez, acreditavam no Lula, acreditavam no Kirchner na Argentina, né? Então, depois a gente viu o que viu com o Brasil, infelizmente estamos vendo isso aqui de novo, mas basicamente é o seguinte, naquela época não existia internet, existia um amor a esses governantes, né? Uma expectativa sobre eles, e não tinha essa comunicação que a gente está tendo. Olha a possibilidade que a tecnologia que os anos estão permitindo, ou seja, eu conversando com vocês aí, do outro lado do país, né, sobre esse tipo de coisa, com crianças envolvidas, então para mim isso é extremamente gratificante. Naquela época não, então, ou seja, o que a gente está fazendo é disseminar informação. Uns podem acreditar, outros não podem não acreditar, concordar, discordar, é pessoal de cada um, mas a gente conversa. E naquela época não existia isso, porque não existia tecnologia para isso, né? Então, eu acho que naquela época, assim como foi no primeiro governo Lula aqui no Brasil, 80% da população gostava dele. Hoje, ele não pode sair na rua aqui no Brasil, né? Então, porque 50% abomina, e eu deixo claro que eu sou um deles, obviamente. Então, o que acontece é que essas pessoas, naquela época, era mais fácil manipular as pessoas e aprovar essas leis na calada da noite. Hoje você tem internet que faz esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, fui hackeado esse final de semana, nas minhas linhas telefônicas, nas minhas redes sociais, deram um golpe nas pessoas, e hoje, às 7h30 da noite, eu vou entrar ao vivo no YouTube com outras figuras importantes da direita do Brasil, que foram todos hackeados. A questão é, será que estão realmente já nos censurando para que essa informação não chegue do outro lado? E, de novo, vocês podem discordar de mim, isso é legítimo. A gente precisa de debate para crescer, mas não calar a voz do outro. Você quer calar aquela pessoa que você tem medo daquela informação que ele te fale, porque supostamente ela tem alguma ameaça para você. Opa, ele fala alguma coisa, está contando a verdade sobre mim, melhor eu calar ele, né? Então, eu acho que isso não é mais difícil hoje. Então, por sorte, o Brasil está fazendo isso alguns anos depois do que a Venezuela, né? Hoje o Brasil, na minha opinião, está fazendo os mesmos caminhos que a Venezuela fez lá atrás, que é calar a oposição, calar os jornalistas. Isso o Brasil está fazendo. Ou seja, no ponto de vista jurídico, o Brasil, para mim, já está como uma Venezuela. A gente não pode falar. Eu, em rede social, eu penso 2 vezes antes de falar. A minha mulher fica falando para mim, olha, você vai ser preso. Eu tenho a sorte de ter 2 nacionalidades, que minha mãe nasceu fora do Brasil, na Espanha, eu já morei alguns anos lá, então eu tenho tudo pronto para ir embora, para pegar um avião no dia seguinte, me preparando para fugir, como se eu fosse um bandido. Eu simplesmente sou opositor ao governo e trago informações. Então, isso não pode ser normal num país que se diz uma democracia. Então, para mim, nesse ponto, o Brasil já está igual a uma Venezuela. Só que a economia do Brasil é muito diferente. Então, a Venezuela dependia de um único produto, que era o petróleo naquela época. E o petróleo, claro, obviamente a empresa lá era estatal,
o petróleo, eles tinham um preço muito alto naquela época. Então, ele vendia petróleo para fora do país e tinha um dinheiro entrando, né? Das exportações entra um dinheiro no país, que sustentou esse regime por um tempo. Até que chega uma hora, o dinheiro acaba, que foi o que aconteceu. E aí a Venezuela passou 4 anos com escassez brutal de comida, não tinha absolutamente nada nas prateleiras. Foi quando as pessoas foram para a rua, brigaram, muitos morreram em confronto com a polícia. Então, eu acho mais difícil o Brasil se tornar uma Venezuela, sob o ponto de vista econômico, porque o Brasil exporta muito mais do que a Venezuela. O Brasil é um país muito maior do que a Venezuela, e o Brasil hoje tem pelo menos 50% da população que abomina o governo atual, né? Então, eu acho mais difícil. O que me assusta é o que está acontecendo com o judiciário e calando a nossa voz. Isso, para mim, me assusta verdadeiramente. Então, de novo, economicamente, eu não acho que o Brasil vá para isso. Juridicamente, é o que me preocupa, que é exatamente o mesmo caminho que a Venezuela tomou. Obrigado, Bruno. Aqui é um pai de um aluno que quer conversar contigo, quer te fazer uma pergunta. Muito prazer. Pergunta sobre a pessoa sair daqui, certo? Arranjar um trabalho lá, se seria muito dificultoso, se é difícil trabalhar lá na Venezuela. A Venezuela, hoje, 92% da população está abaixo da linha da miséria. Ou seja, você tem hoje a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, uma instituição internacional, ela segundo a ONU, a maior fuga de pessoas do país é a Venezuela hoje no mundo. Maior do que a guerra na Síria, por exemplo. Nenhum país em estado de guerra teve tanta gente fugindo de um país como o da Venezuela. Hoje, já são 20% da população venezuelana já fugiu. 20% da população foi embora. Ou seja, o que eu quero dizer, no Brasil, que é o 5º país que recebe venezuelanos, tem mais ou menos 400 venezuelanos tentando entrar por dia pedindo asilo político. No Brasil, hein? Está longe de ser um país que a gente sabe rico ou desenvolvido ou coisas do tipo. Então, e eu vou te dar um outro exemplo para te responder. O salário mínimo na Venezuela hoje corresponde mais ou menos a R$30 por mês, tá? Que dá $7, vai. O salário médio, tá? Está na casa dos R$700, R$800 por mês, tá? Uma cesta básica custa R$2.000. Uma cesta básica, R$2.000. Ou seja, o nível de pobreza da Venezuela atingiu 90% da população venezuelana vive abaixo da linha da miséria. Você tem 10% que tem uma boa condição, né, que grande parte está ligada ao governo, né, grande parte tem algum tipo de atividade ligada ao governo, e o restante come o pão que o diabo amassou. Então, emprego na Venezuela hoje praticamente não existe. Obrigado, Bruno. Obrigado. Só um instantinho, Bruno. Bruno, você perguntou ainda há pouco como é que é a educação aqui, né, no Brasil. Eu vou te falar um pouquinho da realidade que o Instituto recebe. Nós aqui no Instituto Recebe, nós vamos comer uma sementinha. Nós estamos aqui engatinhando nesse resgate, né? Não é à toa que o nome do Recebe significa resgate da educação clássica no ensino básico superior. Então, nós estamos na busca mesmo de melhorar esse ensino. Nós temos crianças que vêm da escola pública no 5º ano sem saber ler, que aprendem a ler aqui. Então, nós temos uma realidade em questão de educação. Eu não sei se eu posso dizer que é melhor do que na Venezuela quando eu assisti o documentário. Porque o nosso grande medo hoje é de chegar ao ponto que está a Venezuela. E nós estamos trabalhando justamente, né, porque nós acreditamos que, mesmo sendo poucas pessoas, né, como você ainda falou, não importa a quantidade de pessoas, mas nós queremos, pelo menos, pegar um pouquinho dessas pessoas para, lá na frente, elas poderem lutar contra o que pode vir ainda. Então, assim, a educação não está fácil. Não, nem na família, né? Porque eles conseguiram destruir a família, eles conseguiram destruir a religiosidade, a fé das pessoas.
Eles conseguiram destruir a esperança das pessoas. Então, eu não acredito que assim nós estejamos muito longe de ser uma Venezuela. Talvez alguns estados ainda estejam melhores do que o estado que nós vivemos. No caso, nós estamos no estado de Natal, no Rio Grande do Norte, porque aqui está em calamidade pública mesmo. Nós temos muitas famílias que estão assim passando por dificuldade. Trabalho tem que ser mesmo um trabalho autônomo, porque as empresas estão fechando. O salário também não é bom. Então, assim, é complicado. Isso que você veio mostrar para nós foi uma realidade que está, assim, batendo na nossa porta. Pode ter certeza que a gente vai continuar assistindo aqui o documentário, tá? E eu não sei se você ainda tem mais alguma coisa para falar, fique à vontade. E algum pai ainda, alguma mãe quer conversar, quer fazer alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Então, venha para cá, por favor. Sim, professor. Pode, eu tô tranquilo, gente. Pode sim. Deixa eu só. Obrigado. Desculpa, como é o seu nome? Como é o nome dela que comentou? Carmen, a Carmen. Carmen, obrigado pelo teu relato. Isso me deixa. Feche o microfone, por favor. Obrigado. Carmen, obrigado pelo teu relato. Isso me deixa não surpreso, porque eu já estive no Rio Grande do Norte algumas vezes. Me deixa zero surpreso, mas me deixa extremamente triste. Mas vou te falar que eu tento sempre olhar o copo meio cheio. Me deixa mais feliz de ter grupos como vocês lutando por isso, né? Principalmente com crianças envolvidas. Essa técnica que você falou, que foi, para quem não viu ainda e vai ver o documentário, que o cara fala lá no final, que os governos de esquerda, é justamente isso que eles fazem, eles quebram as famílias, quebram a religião, eles quebram a educação, e aí quando você está quebrado em vários grupos, pequenos grupos, eles surgem como sendo o salvador da pátria, e aí eles te controlam, né? Então, é muito claro essa política, se você analisar desde a Revolução Russa, lá em 1917, todos os governos de esquerda fazem rigorosamente a mesma coisa. E eles sempre chamam você daquilo que eles são. Eles taxam você daquilo que eles fazem, né? Então, tem histórias, relatos bonitos. Eu não sei se vocês acompanham. Eu faço terça-feira, eu faço ao vivo um programa na Jovem Pan, na televisão, das 2 às 4 da tarde, linha de frente. E normalmente eles colocam uma pessoa que pensa ao contrário, né, da gente. Então, tinha uma moça que foi lá, ela era uma moça de esquerda, e depois ela se tornou, a gente começou a discutir, conversar, né, depois do WhatsApp, assim, conversando, debatendo ideias, tá, uma conversa bem legal. E ontem ela me mandou uma mensagem, assim, por surpresa, e falou, estou muito decepcionada com a esquerda. Eu falei, por quê? Ela falou, porque os caras não param de me bater, porque eu critico algumas coisas da esquerda. Eu falei, e olha só que curioso, você está ligando para mim, que sou de direita, eu defendo aquilo que você há pouco tempo rechaçava, né? Que você não defendia, e você veio me procurar, alguém que pensa ao contrário de você, e não os teus amigos que estão jogando pedra em você. Ou seja, o que a esquerda faz é justamente isso, quebrar a família e se mostrar como salvador, quebrar a educação, e você depende deles. Quanto menor a educação de um povo, mais fácil de enganar, gente. Quanto menor conhecimento as pessoas têm, é muito mais fácil enganar essas pessoas. Eu tenho uma filha de 2 anos. Você acha que é mais fácil eu enganar minha filha de 2 anos ou enganar minha mulher de 40? É claro que é mais fácil enganar minha filha de 2 anos. Agora, se você mantém uma população inteira com maturidade de 2 anos depois de adulto, e você oferece um saco de arroz, é claro que essas pessoas vão achar que você é Deus. Só que eles mataram a tua capacidade criativa de você produzir muito mais e você ser o principal da sua vida. E é isso que eles querem, e é isso que eles fazem, e eles fazem muito bem feito. Então, enquanto nós não criarmos esses grupos de debate e discussão, enquanto nós permitirmos nos autocensurar, ou seja, nós calarmos a nossa boca para as ideias que são, digamos, de países desenvolvidos e ficarmos olhando para esses países miseráveis por conta dos governos, mais miseráveis nós seremos. Então, não assim como outros estados estarem nesse nível de calamidade, como você falou, ou até aqui mesmo, regiões de São Paulo.
Se nós olharmos os dados econômicos, e aí entra em critérios mais técnicos, não quero passar sobre isso, mas tem dados que mostram, tem um negócio que chama PIB per capita, ou seja, qual é a renda média da população brasileira no ano. Tá? Nós somos uma das mais baixas do mundo, dos países mais ou menos desenvolvidos. A gente acha que continua caindo em discursos, né? Só que, de novo, nós temos pelo menos 50% de uma população que está acordando. Então, eu parabenizo vocês, faço questão de participar quando vocês quiserem e puderem, e, enfim, me prontifiquei até aí, para a gente falar presencial, porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu estava na Bahia faz 10 dias falando para um pessoal de lá, que é outro estado também que está numa situação complicada. A Bahia é governada pelo PT há 21 anos e é o estado mais pobre do Brasil. E a gente vai continuar acreditando que os mesmos que estão lá há 20 anos prometendo uma coisa, se eles não entregarem em 20 anos, por que vão entregar nos próximos 20? Então, gente, não se calem. Estudar dá trabalho. Buscar informação dá trabalho. Mas alcançar os seus sonhos dá trabalho, mas o prazer quando você alcança é infinitamente maior do que o trabalho que dá nessa trajetória de você aprender, crescer, evoluir, que é muito prazeroso. Não permita que roubem os sonhos de vocês e não permitam que determinados governantes se finjam de bonzinho para entregar alguma coisa para vocês, porque pode ter certeza, se eles te dão R$5, eles estão tomando R$10 do outro bolso de vocês sem vocês perceberem. Essa é a esquerda, no mundo todo. Obrigado, Bruno. Bruno, esse é o pai também de um aluno, ele queria fazer uma pergunta para ti. Com o maior prazer. Opa, boa tarde, meu nome é Alisson, sou pai de um aluno aqui do Recebes. Eu queria saber do senhor se o senhor, para o futuro, o senhor acha que vai surgir um político que não exista corrupção no mandato dele. O senhor acha que no Brasil tem uma pessoa dessa que futuramente possa ser correto, igualitário para todos, e não exista corrupção? Alisson, obrigado pela pergunta, e não. Mas isso não no mundo todo. A corrupção, ela existe no mundo todo. Ela é inerente ao mundo todo. É que no Brasil e em outros países tomou uma proporção absurda. No Brasil, você faz o maior roubo da história do Brasil e vira presidente. No Brasil, você rouba e não vai para cadeia. Vai para cadeia quem fala mal e sai na internet falando mal, esse vai para cadeia. Então, a gente tem uma inversão de valores. Mas aqui vai um ponto. Talvez você não tenha ouvido falar o nome, filosoficamente, ou seja, o que eu mais sou dentro de mim é uma política que chama libertário. Eu não acredito em políticos, eu não acredito na solução de um país por meio da política. Eu acho que ela é importante, todos nós devemos entender o que está acontecendo no país, mas todo ser humano é passível de se corromper se surge a oportunidade. Então, o que eu acho é que quanto mais nós centralizarmos o poder na mão de poucos, e aqui de poucos políticos eu estou falando, mais a gente vai ter corrupção. E é justamente os governos de esquerda que pregam essa centralização. Olha, deixa o poder com a gente e eu vou entregar para vocês o paraíso. A gente já viu o que aconteceu. É só olhar a história, é só olhar o Brasil atual. Então, não espere a solução na vida de 1, ou 2, ou 10. Não espere. Pregue ou busque uma descentralização. O poder na mão de todos, e isso vem pelo setor privado, né? Isso vem por vários setores privados, vários empresários gerando emprego, essa ideia de que o empresário é maldoso e o empregado é o oprimido e opressor, isso não existe. O empresário precisa do empregado, o empregado precisa do empregador, e todos nós vivemos em harmonia a vida inteira, né? Essa foi uma das rachas, como a Karina falou, a Carmen falou, deles quebrarem a família, quebrarem nós eles nos quebram em vários pequenos grupos, porque assim a gente briga entre a gente, e aí eles aparecem como salvador com as políticas dele. Então é preto contra branco, é gay contra hétero, é alto contra baixo, é nordestino contra São Paulista, é carioca contra paulista, é argentino contra brasileiro. Quanto mais nós estivermos brigando com o nosso vizinho,
menos a gente tem para brigar contra os governantes. Então, não acredito e não acredite na solução na mão de uma pessoa, porque o sistema ele é corrompido, né? Mas acredite em pessoas que preguem a descentralização. Ou seja, pensa bem, se eu estou aqui para você e falo, Alisson, fica aí tranquilo, deixa que eu faço o trabalho sujo e eu te entrego tudo de bom e melhor. Por que eu faria isso, entregar para você de bom e do melhor e não puxar para mim ou para minha família, né? Então, pregue, defenda ou acredite naquelas pessoas, como eu estou te falando aqui, de falar assim, eu não quero mais poder que você, Alisson, eu só quero eu poder tocar minha vida aqui e permitir que a gente tenha uma relação mais harmoniosa, porque aí, de repente, eu compro de você, você compra de mim e fica bom para todo mundo, né? Então, meu ponto que eu falo é, não, eu não acredito em um político que vá passar por isso, mas eu acredito num sistema descentralizado, com menos poder individual e mais na mão de todo mundo. Cada um ganhando aquilo que merece, ou seja, não é ganhando dinheiro, cada um alcançando os seus sonhos através do seu próprio mérito, do seu próprio esforço, né? Não adianta você querer ser o Cristiano Ronaldo se você não treina. Não adianta você querer ser um atleta, o melhor corredor do mundo se você não corre. Não adianta eu querer ser o melhor jogador de basquete se eu não treino, né? Então não adianta você querer ser rico se você não se esforça para isso, né? E é isso que eles te prometem. Vai viver tranquilo e eu te dou. Isso não existe, né? Então eu acho que pensa nessa descentralização como um caminho mais interessante, um caminho mais de sucesso no geral, tá? E quando você fala assim, Alisson, que todos sejamos iguais, nós não somos nem nunca seremos iguais. Você é melhor do que eu em uma coisa, eu sou melhor do que você em outra coisa. Nessas crianças que estão aí sentadas que eu estou vendo, que eu super agradeço estar aí, são melhores do que minha filha em uma coisa, minha filha é melhor do que outra, de repente você é mais alto que eu, você joga basquete melhor do que eu, mas eu jogo melhor futebol, e assim a gente vai se complementando. Então, a tal igualdade que pregam, ela não existe. Ela sempre iguala todo mundo por baixo. É aquilo que aconteceu, um exemplo real, que um professor falou para os alunos assim, vocês querem a igualdade entre todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma prova amanhã e a nota vai ser coletiva, a nota não vai ser individual, tá bom? Tá bom, a nota vai ser coletiva. Só que vai ser a nota coletiva, vai ser a pior nota da classe. Então, teve gente que tirou 10 na primeira prova, teve gente que tirou 9, 8, 7, e teve lá o cara que tirou 0. Então, como teve lá o cara que tirou 0, a pior nota é a que seria coletiva. Então, 0 para todo mundo. Aqueles que estudaram à noite, passaram a noite estudando para tirar 10, ficaram super irritados. Pô, por que eu vou tirar 0 se eu passei a noite estudando? Aí o professor falou, vocês não acham que é igualdade? Enquanto você estava estudando, o outro estava... Agora todo mundo tirou 0. O resultado disso é que na próxima prova ninguém mais estudou. Por quê? Porque eu sabia que alguém não ia estudar e ia tirar 0, todo mundo ia tirar 0. Para que eu vou estudar? Ou seja, você nivelou a sociedade por baixo. E a gente mata a capacidade criativa do ser humano. Nós só estamos falando aqui por internet porque alguém criou essa internet, alguém criou esse telefone, alguém criou a energia, alguém criou essa tela que a gente está se vendo por aí. E veja, nada disso que está à nossa volta foi criado pelo Estado. Nada, absolutamente nada. Tudo por empresas privadas. Absolutamente tudo por empresas privadas. Por que o Recebes existe? Porque a educação do governo, ela é deficitária e sempre será. Senão vocês não existiriam. Porque estaria tudo no ensino público. E não está. Então, o Recebes é uma instituição privada. Pessoas se juntaram e ali estão fazendo alguma coisa que o Estado não consegue entregar. Então, não acredite em políticos, não acredite em burocratas que queiram o poder para eles. Claro que tem exceção de políticos interessantes, mas acredite nas pessoas que não falam que vão fazer o trabalho sujo por você para te entregar alguma coisa de graça. Acredite naquelas pessoas que falam, eu quero ter a mesma... nós somos descentralizados, eu não tenho mais poder do que você. Se eu chegar lá na frente antes que você, porque eu treinei mais, eu tirei 10 na prova e você não estudou e tirou 0, ou vice-versa. Então, todos nós aqui, seres humanos, temos alta capacidade de raciocínio, alta capacidade de produzir muito mais do que a gente produz.
Só que essas pessoas que se dizem os salvadores amassam a nossa criatividade, falando que vão entregar algo para a gente acredita e a gente deixa a nossa vida passar. Então, não espere que alguém faça por você. Faça você mesmo dentro da tua casa. Faça você mesmo. Coloca o que a gente tem de melhor, que é a vantagem que a gente tem sobre quaisquer animais, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocínio. Então, use essa capacidade de raciocínio e não permita que ninguém faça isso por você. Ninguém. De novo, se alguém quiser fazer o trabalho sujo para você a troco de nada, de graça, provavelmente você é o produto disso e você está sendo manipulado para isso. Obrigado, Bruno. Muito bom, Bruno. Bruno, última pergunta. Eu quero te apresentar a nossa aluna que quer fazer uma pergunta para você, a Laura. Ela é do 4º ano. Oi, linda, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Pode fazer a pergunta mesmo. Eu queria perguntar para você como é que vivem as crianças lá na Venezuela. Obrigado, viu, Laura? Obrigado pela pergunta. Laura, as crianças nos últimos anos na Venezuela, elas perderam, na média, 9 quilos por falta de comer. Nos últimos 10 anos, as crianças venezuelanas perderam 9 quilos na média. É muito triste o que vive lá na Venezuela. Eu queria, se você tiver oportunidade, ainda não viu, de ver o documentário, mas é muito triste aquilo que vive. São poucos dias que chegam água na casa das pessoas, são poucos os dias que tem luz, a luz acaba com muita frequência, né? As crianças não estão na escola, eu fui na casa de alguns, vocês vão ver, aparece isso no filme, claro que a carinha delas tá com aquela chamuscada, assim, porque não pode mostrar, né? Crianças ou pessoas abaixo de 18 anos, mas grande parte das crianças não estão na escola, as que estão na escola estão nessa situação ruim das escolas, como eu expliquei, que não tem material, o professor não aparece, acaba a luz, né? Então, como é que você consegue ter aula desse jeito? Quando você está preocupado em conseguir alguma coisa para comer. Então, é extremamente triste a situação da grande maioria das crianças venezuelanas, Laura. Assim como dos adultos, dos adolescentes. A situação é muito, muito triste. O que mais me deixa triste é que, imagina, eles estão nessa situação desde 1999, ou seja, há 24 anos, né? Então, as crianças que nasceram lá, desde 99, quem tem até 24 anos, nunca viveu numa outra situação. Ela começa a achar que aquilo é normal, né? E aí, por isso que grande parte tenta fugir do país. Então, é uma situação extremamente triste e mais me preocupa que eu não acredito que a situação vá mudar lá no curto prazo, mas se a situação muda hoje, grande parte dessas crianças que já nasceram, elas já estão numa idade, imagina você está no 4º ano, você deve ter 10 anos, não é isso, mais ou menos? Se você tem 9, se você tem 9, 10 anos, então, você vai ver, você imagina o seguinte, se uma criança de 9, 10 anos na Venezuela, ela já cresceu até a cidade que você está, com muitos problemas de alimentação, com muitos problemas de falta de estudo. Se ela vai aprender a ler com 13, 14 anos, essa pessoa dificilmente vai ter 18, 19, 20, na idade que ela pode trabalhar, dificilmente essa pessoa vai ter condição de ser um bom profissional. Não porque ela é ruim, mas porque ela não comeu direito na infância dela, porque ela não sabe ler e escrever. Então, provavelmente, ela vai ter problema de achar emprego. Então, ela vai viver num nível de pobreza maior. Então, é um problema que ele vai se eternizando, ele vai durando muito tempo. Mas hoje, grande parte das crianças da Venezuela, grande parte mesmo, nos últimos anos, perderam muitos quilos por falta de comida, viu, Laura? Bruno, muito obrigado, Bruno. Obrigado. Laura, obrigado. Viu, obrigado. Bruno, primeiro eu queria agradecer a você por ter dedicado esse tempo para conversar conosco, né, com os pais, com as crianças, com as famílias.
Agradecer a Brasil Paralelo por esse trabalho bonito que vocês fizeram na Venezuela. Já estamos querendo assistir a da Argentina, que eu sei que você vai fazer alguma coisa na Argentina, e espero não ver você fazer nada semelhante aqui do Brasil. Foi uma mensagem até que eu mandei para ti, né? Eu espero não ver esse tipo de mensagem assim sua aqui. Isso. Então, o pessoal está se reunindo aqui. Eles querem tirar uma foto contigo. Tá. Eu fui para Cuba e lá a situação é muito pior. Eu vou para a Argentina agora, mas na Argentina vou eu só, não é? O Brasil Paralelo não vai comigo, mas de qualquer maneira eu vou mostrar os conteúdos nas redes sociais e tudo mais, tá? Então, gente, obrigado. Se vocês puderem, eu sei se vocês gravaram isso, se vocês puderem me mandar essa gravação, eu agradeço muito. E eu queria um especial agradecimento a vocês que levaram, principalmente as crianças. Então, gente, obrigado por esse trabalho que vocês fazem nessa região norte e nordeste do Brasil, que é, infelizmente, a região, em números, a mais pobre, né, do país. Então, meu muito obrigado mesmo com relação a isso. Não desistam, não permitam que alguém pense por vocês. Sei que tem pais aí também, eu estimulo meus filhos, minha filha e meu filho que vai nascer a fazerem isso, com respeito sempre aos pais, com respeito sempre ao professor, mas questionar, perguntar por quê. Não aceite qualquer coisa como algo obrigatório que vocês têm que fazer. Pergunte por quê. Respeitando os pais, respeitando os professores, respeitando os mais velhos sempre. Mas pergunte por quê. Por quê, papai? Por quê, mamãe? Por quê, professora? Por que é isso? Por que acontece aquilo? Seja curioso. Quanto mais nós perguntarmos, quanto mais nós estudarmos, gente, mais nós temos chance de questionar essas falácias, essas mentiras que nos vendem. Então, mais forte a gente fica. Estudem, gente. Estudem coisas alternativas. Hoje na internet tem muita coisa disponível. Sigam canais de economia, de social, de política. Vai entendendo o que está acontecendo. Tá bom? Então, não permitam que pensem por vocês. E parabéns por todo o trabalho. E um especial agradecimento a todos que puderam levar as crianças aí. Muito obrigado e contem comigo, tá? Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo. Tá ouvindo? Tá. Pronto. Bruno, em nome do Instituto Recebe, todas as famílias, nós agradecemos muito por tudo que você tem feito aí, essa luta pela nossa liberdade, pela nossa economia, pelo nosso país. E principalmente pelas nossas crianças, pela verdade que está chegando a todos nós. Muito obrigada. Valeu, amor. Obrigado, gente. Crianças, não desistam desse Brasil e lutem pela sua liberdade sempre. Lutem pela sua liberdade, não permitam que outras pessoas nos tomem a nossa liberdade, gente. Principalmente a liberdade de pensar, que é o que eles querem que a gente não faça, que a gente não pense, para que eles pensem pela gente, da maneira deles, para fazer o que eles querem com a gente. Não permitam isso, porque todos nós temos uma máquina muito potente dentro da nossa cabeça, que é o cérebro. Pensem e não desistam disso. Obrigado, gente. Tá no mudo. Espera um pouquinho, só vou pegar as crianças que estão ali fora para tirar uma foto contigo. Claro. Só um minutinho, Bruno, que ela foi buscar. Sem problema, sem problema. Bruno, muito obrigado, viu, mano? Imagina, eu que agradeço, gente. Muito obrigado a vocês pela confiança. Essa ideia, Bruno, do Recebe, para que você possa entender um pouco melhor, esse pessoal todo aqui está fora daquela bolha. Tá? Quando o Brasil Paralelo esteve aqui, visitando o Instituto, ele falou, gente, quanta riqueza. Eu acho que o Brasil Paralelo está se reencontrando na missão deles. Que é exatamente tentar
trazer a esses rincões, a essa periferia, a esse pessoal que não tem o conhecimento, busca esse pessoal mais humilde que está aqui hoje, uma zona de Natal, que é chamada Zona Norte de Natal, que é dividida por uma ponte. Então, o lado de cá de Natal, que você conhece, é uma região mais carente, que, na verdade, existem duas Natais. Uma Natal da Zona Norte e uma Natal da Zona Sul. Essa bolha daqui é uma bolha meio esquecida, meio excluída. Então, quando vem uma pessoa com a sua informação, e se dispõe a trazer para nós todos aqui essa verdade, nós temos que agradecer e falar para você o seguinte: enriqueceu com certeza as crianças, os pais dos alunos e a todos nós do Instituto Recente. Muito obrigado, viu, Bruno? Muito obrigado você pela palavra, eu estou até emocionado mesmo, gente. Então, precisamos cada vez mais agregar mais pessoas para esse lado. E o lado não é a forma de pensar, é o lado da verdade, é o lado de poder se expressar, e não que outras pessoas pensem pela gente. Então, parabéns, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Photoshop aí, Bruno. Photoshop. Oi? Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Tchau, fica com Deus, Bruno. Obrigadão. Realmente, obrigado. Gente, obrigado. Um abraço, e tá mandando um abraço para você. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau.